O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, marcou para esta quarta-feira, dia 19, a instalação das comissões permanentes da Casa. Essas reuniões vão definir quem vai presidir os colegiados e as definições dessas presidências, na verdade, já foram acordadas antes da eleição de Alcolumbre, né, nessas trocas de apoio dos partidos políticos. A repórter de O Tempo em Brasília, Luciane Landim, é quem conversa hoje com a gente para trazer os detalhes dessas negociações e os impactos delas, né, Lu? Bom dia, bem-vinda. Olá, Dani, bom dia para você, obrigada, bom dia também a quem acompanha aqui o Primeira Análise. É o que você falou, enquanto a Câmara dos Deputados vai deixar essa definição somente para depois do Carnaval, aí em março, o Senado já definiu que nessa semana vai dar o pontapé inicial aí para a retomada das comissões permanentes. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou ontem, no domingo, que na terça-feira à tarde vai reunir líderes partidários para tratar aí da pauta da sessão de quinta-feira, mas também da definição das comissões permanentes para que elas sejam instaladas na quarta-feira de manhã. E para a gente traduzir aqui esse termo instaladas, o Senado, tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados, eles instalam as comissões permanentes para que elas comecem a funcionar, para que as atividades nela, a rotina, as reuniões sejam marcadas e elas comecem realmente a funcionar. Mas depois da instalação vem aí a eleição do comando, a eleição do presidente da comissão permanente e do vice-presidente. E isso deve acontecer logo em seguida da instalação, se não nessa semana, até a próxima semana, para que esse trabalho aí seja realmente retomado. Isso então vai ser na quarta-feira de manhã e a gente já tem alguns acordos, porque quem assumir essas comissões vai assumir por um mandato de 2 anos. Então, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, que é a comissão mais importante do Senado, vai ficar com o PSD, vai ser o senador Otto Alencar da Bahia. Ele vai assumir então pelo biênio de 2025 e 2026. Então a gente tem essas negociações antes mesmo da eleição de Davi Alcolumbre para o comando do Senado, e isso faz parte, isso começou até mesmo antes do recesso legislativo de dezembro, e a gente vai ter então todas essas definições, os últimos ajustes nessa reunião de líderes marcada para amanhã à tarde na residência oficial do Senado com Davi Alcolumbre e com líderes partidários. Dani? A gente tem na tela, Lu, para o nosso espectador entender, né, mais ou menos, essas distribuições, esses acordos partidários que foram feitos durante as negociações para a eleição do Alcolumbre à presidência do Senado. E a gente tem o PL ficando ali com a segurança pública e a infraestrutura, o Republicanos que fica com direitos humanos, o MDB que fica com assuntos econômicos, assuntos sociais, mista de mudanças climáticas, e aí a gente tem mais uma arte para falar do PSD, que tem Constituição e Justiça, como você trouxe, Relações Exteriores, e o PT, que fica com Educação e Cultura e Meio Ambiente. Bom, Lu, a gente tem essa situação dessas comissões sendo distribuídas nesse processo de negociação para a votação da presidência, e tem a questão dessas negociações partidárias que neste momento especialmente são muito importantes pensando em 2026. E a gente tem um cenário, por exemplo, do PL ficando com comissões. Eu vou pedir para a minha direção de TV voltar com a arte que tem o PL, isso, que ele fica com segurança pública e infraestrutura, que são pautas muito caras à direita, à oposição, que tem muito aí onde trabalhar, onde bater no governo, onde trazer proposta, enfim, e passar pautas que estão ali nessas pautas de costume, que tem muito ali dentro dessas áreas também. E a gente tem uma expectativa aí do Flávio Bolsonaro com segurança pública, né, Lu? E esse fortalecimento do PL e das pautas do PL dentro do Senado em meio a uma queda na popularidade do presidente Lula, o que traz um cenário ainda mais desafiador, né, para o governo, para o PT agora para 2026. Teve uma pesquisa do IPEC que mostrou que 62% dos eleitores defendem que o Lula não se candidate à reeleição. Ele perdeu eleitores que ele já tinha aí nessa pesquisa, né? E aí uma pesquisa do Datafolha na sexta-feira, na sexta-feira, na verdade, mostrou que a popularidade dele chegou a 24% de aprovação do governo, ou seja, o governo vive uma crise institucional, uma crise de popularidade, enquanto a oposição se fortalece nas casas legislativas, né, Lu?
Pois é, Dani, a gente traz até um comparativo com o biênio anterior, com o biênio de 2023 e 2024, quando o PL tinha 2 comissões. E essas 2 comissões, elas foram instaladas bem depois das outras. Na época, o líder do partido no Senado, Carlos Portinho, até demonstrou insatisfação com esse cenário, mas o partido ficou no último biênio com comissão de esportes com o senador Romário e com a comissão de comunicação e direito digital com o senador Eduardo Gomes, que agora virou inclusive o primeiro vice-presidente do Senado. Mas fato é que mesmo tendo essas 2 comissões, a bancada dizia que tinha apenas uma, que é a comissão de esportes, com o Romário, justamente porque a outra, de comunicação e direito digital, foi um colegiado criado já ao longo dos trabalhos desse último biênio. Agora, o PL fica com a comissão de segurança pública. Quem deve comandar é o senador Flávio Bolsonaro. Isso está praticamente certo, mas a gente precisa, claro, esperar a confirmação da eleição depois da instalação da comissão. Fica, então, com a de segurança pública com Flávio Bolsonaro e com a de infraestrutura com o senador Marcos Rogério. E a comissão de segurança pública é justamente o que você falou, Dani, um espaço que a oposição tem para usar para difundir pautas que tem interesse, que pretende espalhar no país, e justamente nesse momento de baixa popularidade do governo Lula. A gente tem falado muito sobre essa questão da popularidade do governo, sobre o preço dos alimentos, mas segurança pública também é um tema sensível, né? Sim. O senador Flávio Bolsonaro, inclusive, já deu alguns indícios do que ele pretende tratar nesse próximo biênio. Ele disse que deve priorizar projetos que endureçam a legislação penal, inclusive aumentando penas em casos de crimes violentos e também acabar com audiência de custódia. E, Dani, eu acho importante também trazer um contraponto a esse crescimento do PL, porque o PT no último biênio também tinha 2 comissões, a de assuntos sociais e a de direitos humanos. Agora vai continuar com 2, uma delas a de educação e cultura, que é uma comissão cara para o partido. O partido quer discutir esse assunto, vai ficar com a senadora Tereza Leitão e também com a comissão de meio ambiente. Mas o partido do presidente Lula, em meio a toda essa situação, vai perder a comissão de direitos humanos para um nome forte também da oposição. Vai ficar com a senadora Damares Alves, do Republicanos, Dani. E na prática, então, né, a oposição ganha espaço, né, não só o PL, mas outros senadores contrários aí ao governo. E aí, Lu, para a gente voltar um pouco para a questão das comissões, além dessas comissões permanentes, a gente também tem CPIs, né, que são as comissões provisórias aí de inquérito, né, que visam investigar questões. E a gente tem a comissão da manipulação de jogos e apostas esportivas, que está aí para entrar. Qual que é a situação dessa comissão hoje? E é legal a gente informar também, Dani, que as CPIs, as comissões parlamentares de inquérito, elas independem do funcionamento das comissões permanentes. Então, as comissões permanentes não estão instaladas, as CPIs, elas têm prazo de início e também de final. Então, elas podem funcionar aí antes das comissões permanentes, e é o caso, por exemplo, dessa CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas, que tem como presidente o senador Jorge Cajuru e relator justamente o senador Romário, que a gente acabou de falar sobre ele. Essa CPI ela foi criada em abril do ano passado, já foi prorrogada uma vez. E qual que é a situação dela agora? No dia 7 de fevereiro, há quase 2 semanas, o senador Romário apresentou o documento, o relatório final dessa CPI, só que não tinha quórum para votar. Foi marcada uma sessão de votação desse relatório final no dia 11 de fevereiro, mas o Senado ainda está um pouco paralisado. A expectativa é que o quórum volte realmente a partir dessa semana, e aí eles articularam a prorrogação mais uma vez dessa CPI, e agora ela tem um prazo até o final de abril. E a gente já tem o relatório do senador Romário com 3 pedidos de indiciamento por crimes de manipulação de resultados, dos empresários William Pereira Rogato e Thiago Chambó Andrade, e também do tio do jogador Lucas Paquetá, Bruno Tolentino. Então essa CPI ela deve ficar funcionando até abril, e a gente deve ter aí mais apurações e também a votação desse relatório do senador Romário, que também pode mudar até o fim desse prazo de funcionamento, Dani. Para a gente finalizar, Lu, só para a gente tem 2 CPIs mais ou menos parecidas, com assuntos parecidos dentro do Senado, que é essa CPI da manipulação, né, das apostas esportivas, e a CPI das bets. Elas envolvem o mesmo tema, digamos assim, mas elas são CPIs diferentes, né, Lu?
São diferentes, as duas tratam de apostas, mas a CPI de manipulação que a gente acabou de falar, ela trata de denúncias e suspeitas de manipulação de resultados no futebol brasileiro, justamente envolvendo jogadores, dirigentes e empresas de aposta para beneficiar apostadores que atuam nesse suposto esquema criminoso. Já a CPI das bets, ela investiga a influência de jogos virtuais de apostas no orçamento das famílias brasileiras. A gente já tem discutido que isso virou um caso de saúde pública, um problema de saúde mental, além da possível associação com organizações criminosas envolvidas em prática de lavagem de dinheiro e também a participação de influenciadores digitais na promoção e na divulgação desses jogos virtuais. A gente fala também, um exemplo muito claro para quem nos acompanha entender, que é o jogo do Tigrinho. A gente acompanhou vários problemas em relação a esse jogo e é o que essa CPI mira, esse tipo de jogo. Essa CPI, ela tem como presidente o senador Dr. Irã e como relatora a senadora Soraya Tronic. Foi criada em novembro do ano passado e também tem até o final de abril para funcionar. E fato é, entre novembro e dezembro, Dani, essa CPI ela aprovou a convocação de vários empresários dessas plataformas de aposta, mas também de vários influenciadores digitais conhecidos do público. A gente tem aqui os nomes de VTube, Eliezer, DK, John Vlogs, Jojo Todinho, do cantor Wesley Safadão. Esses nomes eles foram convocados para prestar depoimento, mas a gente também tem influenciadores que foram convocados na condição de testemunhas, como Virgínia Fonseca e Deolane Bezerra. A gente então precisa acompanhar se até abril esses influenciadores vão ser chamados para prestar esse depoimento no Senado, porque sendo aprovados como convocados, eles não têm escolha. Se a oitiva deles for marcada, eles precisam comparecer e explicar e responder as perguntas que vão ser feitas pelos senadores.